Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje vamos falar dos itens de 9 a 13. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus quis nos ensinar quando disse: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ele quis nos ensinar que antes de criticarmos, de julgarmos, de enxergarmos os erros, os defeitos, as falhas no outro, cometidas pelo outro, devemos primeiro olhar as nossas. Quais são as nossas falhas? Quais são os nossos defeitos? Foi isso que ele quis dizer com o argueiro e a trave do olho. E ele aqui nos convida, quando ele diz isso, para olharmos dentro de nós, voltar essa atenção para dentro de nós, no sentido de conhecermos quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos vícios, os nossos defeitos, e corrigirmos isso diante da reforma interior que é a que ele sempre nos propôs. A transformação, a reforma interior. E Jesus diz que devemos retirar a trave de nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Aqui ele está nos mostrando que devemos ser rigorosos conosco mesmo, com as nossas atitudes, com as nossas falhas, e não rigorosos com o outro, com as atitudes do outro. Porque ainda precisamos perceber que temos dificuldades a enfrentar. E que para nos livrarmos desses vícios e desses defeitos, precisamos retirá-los. Essa trave são esses vícios e esses defeitos que precisamos tirar de dentro de nós. Essa é a trave que Jesus se refere. São os defeitos nossos, são as nossas limitações, são os sentimentos ruins. É essa trave que ele quer que primeiro a gente tire do nosso olho para depois enxergarmos os defeitos do próximo. E precisamos estar atentos para percebermos a principal causa que nos impede de enxergarmos os nossos defeitos, nossos erros. O que está por trás? Porque é muito fácil para todos nós olharmos e vermos o que o outro comete de errado. E é muito difícil olharmos para nós. Essa é a grande realidade. É automático, a gente já percebe o erro com a maior facilidade no outro. Mas na hora que precisamos voltar esse olhar para nós, nós temos uma grande dificuldade. E por que temos essa grande dificuldade? O que está por trás disso, dessa dificuldade? É o orgulho. O orgulho, o pai de todos os vícios e a negação de todas as virtudes. É ele que nos impede de enxergar o que é bom. É ele que nos cega. É ele que exalta aquilo que não é bom dentro de nós. Ele nos torna presunçosos, nos faz que nos sintamos melhor. Quando a gente olha o defeito do outro, é essa posição que a gente está tendo. A gente se considera melhor que o outro, a gente se considera mais inteligente, a gente se considera mais capaz, mais superior. Então, ele acaba nos cegando, é a ele que nós precisamos estar atentos, porque é ele que nos impede de olharmos para nós e nos impulsiona a olharmos com mais facilidade para os erros do outro. E ele nos impede de nos reconhecermos que somos imperfeitos, que somos falhos. É ele que nos impede de ter esse reconhecimento. E acaba sendo um empecilho, um obstáculo
para conseguirmos olharmos as qualidades, os potenciais que existem nos outros. Por isso que temos a dificuldade de enxergar o melhor no outro. Sempre vai ter ênfase o que é pior, o que é ruim. Porque é isso que ele faz, o orgulho. Jesus nos ensina que a autoridade legítima não consiste no sentimento de autoridade, de superioridade, mas no sentimento de sentir o outro de igual para igual. Então, a autoridade realmente que Jesus quer de nós é esse sentimento de igual, somos iguais perante uns aos outros, como irmãos que somos. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, em algum momento cometemos. A autoridade, ela não consiste em se achar melhor, não é isso que é autoridade, mas em querer o bem sincero ao outro. É querer esse bem, esse amor, essa misericórdia. Nós estamos falando de misericórdia ao outro. Como nos comportamos diante de comentários sobre um deslize de alguém? Aqui é uma pergunta. No nosso dia a dia, a curiosidade, quando alguém vem comentar, olha, fulano de tal fez isso, como é a nossa atitude? A gente fica curioso, a gente participa disso, a gente é conivente com isso? É uma reflexão para todos nós no nosso dia a dia. Aqui estamos para absorver esses ensinamentos do Mestre. E quando a gente coloca essa pergunta, é para a gente levar daqui o que a gente ouviu, esse ensinamento, lá fora, na prática. Então aqui a prática vai ser, no nosso dia a dia, quando vocês estiverem diante de alguém que traz a maledicência, que traz o comentário ruim diante do outro, para o outro, qual é o nosso comportamento? Para vocês levarem daqui essa reflexão e essa pergunta e lembrarem do que vocês ouviram aqui hoje. É a prática. Como nos comportamos? Essa é a pergunta. Sentimos-nos atraídos diante da crítica perniciosa, o falar mal, a crítica destrutiva, a interpretação com desaprovação, comentários maliciosos, o julgamento, a denúncia caluniosa. Todas essas são as formas pelas quais a maledicência se manifesta. Maldizer significa destruir, e destruirmos ao outro e também destruirmos a nós mesmos, porque carregamos dentro de nós esse mal que nos corrói também. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Censurar, criticar o outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou denegrir, prejudicar o outro. Se a intenção for prejudicar por prazer de fazê-lo, a censura é uma maldade. Estaremos sendo maldosos. Mas, se a intenção for útil, é um dever que a caridade manda cumprir com muita cautela. Ou seja, se estamos vendo algo errado e aquilo é motivo de prejudicar outras ou mais pessoas, não podemos ser coniventes com o erro, com a maldade. Aí sim, cabe a nossa forma de se manifestar, com cautela, como diz aqui no Evangelho. É importante vigiar não só as nossas conversações, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente fala, aquilo que sai daqui, da boca, de dentro de nós, a palavra, ela tem um grande peso. Sim, depois que a gente fala, não tem mais volta, já foi dito. E como isso chega até o outro, né? Como o outro recebe aquilo que temos para falar. Mas, além disso, o que é mais importante é observarmos, é vigiarmos o que estamos sentindo, o que carregamos dentro de nós quando falamos algo para o outro, do que vem imbuída a nossa palavra quando nos dirigimos ao outro. Pois são essas as mais verdadeiras
os sentimentos são mais verdadeiros do que muitas palavras. Muitas vezes falamos, mas não é o que sentimos. Então, a importância do que estamos trazendo de dentro de nós quando falamos algo para o outro. Vamos aqui agora para dar um exercíciozinho. Eu quero que vocês, cada um de vocês, se imaginem diante de um espelho. Cada um de nós aqui, cada um de vocês se imagine. Vejam a imagem de vocês diante de um espelho, tá? Eu quero que vocês, nesse momento, se transportem fora de vocês, olhando para esse espelho. E façam a vocês, olhando de fora, a seguinte pergunta: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço, o que sou? Esse é um exercício para quando formos estar diante de algo que nos convida, que quando é uma tentação para estarmos naquela rodinha, ou quando vamos tecer alguma crítica, algum comentário. Pense nesse espelho. Olhe primeiro para dentro de cada um de vocês. E imaginem que pergunta que vocês iriam fazer para vocês mesmos, se visse alguém fazendo o que vocês estão fazendo. É um exercício, uma forma de vocês se olharem para dentro, de se enxergarem, tá? Lembrem disso. O que define a nossa conexão com Deus é a nossa relação com o outro, com o próximo. É muito importante nos relacionarmos. Não viemos aqui para sermos isolados. É nessa relação que temos com o outro que aprendemos, que trocamos, que crescemos. Então, a conexão realmente com Deus é aquela em que a nossa, como é baseada a nossa relação também, essa nossa conexão com o próximo, com aquele que está ao nosso lado, em qualquer momento, em qualquer situação. Se é uma relação que a gente mantém com o outro de misericórdia, de compreensão ou não? Também aqui é uma pergunta. Qual a relação que estamos tendo com quem está ao nosso redor? É isso que é o elemento central de uma convivência cristã. É isso que o Mestre nos convida a fazer, a convivermos como irmãos, de forma cristã, irmãos perante ao Pai que somos. E quando nós já compreendemos que todos nós somos seres imperfeitos e que necessitamos de misericórdia do alto e daqueles que convivem conosco, é assim, nessa convivência, que vamos compreendendo isso, compreendendo que todos nós somos imperfeitos. Por isso a importância dessa convivência cristã. E que necessitamos também, tanto da ajuda do alto, quanto também da ajuda dos outros que estão aqui conosco, nessa jornada aqui na Terra. A misericórdia, ela é uma medida do nosso processo de autoconhecimento. Mais uma vez aqui a importância do autoconhecimento. Esse olhar para dentro de nós, que tanto nós falamos, o quanto já conseguimos mergulhar em nós, identificando as nossas faltas, as nossas limitações e as nossas imperfeições. Reforma interior, falamos. É esse olhar para dentro. Porque à medida que vamos fazendo esse mergulho para dentro de nós, que o Evangelho mesmo vai nos conduzindo, com os ensinamentos que o Mestre nos coloca, que nos apresenta, vamos compreendendo nessa medida e vamos tomando consciência o quanto ainda necessitamos de perdão e misericórdia dos outros. Esse capítulo, ele fala, né, de 3 coisas muito importantes dessa nossa indulgência, né, para com o outro, o quanto vemos, né, essa indulgência, o quanto vemos o defeito, as limitações do outro e exaltamos isso.
e colocamos à vista e mostramos isso. O indulgente é aquele que, mesmo vendo isso, não exalta. Ele não exalta porque ele sabe que ele também é imperfeito, que ele também erra, que ele também necessita do perdão também do outro. O quanto ainda somos seres imperfeitos, falíveis, com grande chance de cairmos e nos equivocarmos. Nessa nossa trajetória, nós vamos percebendo isso, o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda somos falíveis e que temos uma grande chance de cairmos, sim, de errarmos também, de nos equivocarmos, não é só o outro. E quando vamos compreendendo isso, passamos a perceber e a nos perguntar: como posso exigir do outro aquilo que nem mesmo eu tenho? Que eu ainda não consegui edificar em mim mesmo. Como posso fazer essa exigência, se nem mesmo eu consigo resolver as questões que me limitam, os meus defeitos, superar os meus vícios? Como eu posso ter essa autoridade de cobrança do outro, exigências com a perfeição do outro, se nós mesmos, diante de nós, sabemos que não somos perfeitos? Vamos entendendo que quanto mais duros, que quanto mais severos formos uns com os outros, assim também será a nossa consciência com nós mesmos. É assim que a nossa consciência irá nos cobrar. Não há um julgamento do alto, não há uma punição do alto. É a nossa consciência que nos cobra, é a nossa consciência que nos pune dos nossos atos, das nossas atitudes. Se quisermos alcançarmos o auto-perdão da nossa consciência, precisamos nos abrir para o perdão para com os outros. Foi falado aqui na semana passada, esse capítulo ele fala do perdão, então foi falado da importância desse perdão. E é claro, o auto-perdão em primeiro lugar. Como vou perdoar o outro se não sei perdoar a mim mesmo? Porque ainda procedemos com os outros de maneira diferente da que gostaríamos que fosse conosco. Ainda fazemos aquilo com o outro diferente daquilo, se formos parar para pensar, que gostaríamos. O que gostaríamos que fizessem conosco? Esquecemos disso. Como é bom quando estamos caídos, quando erramos, quando estamos num momento difícil da nossa vida, ter quem nos dê as mãos e não nos aponte o dedo. Lá do alto, em nenhum momento nos é apontado o dedo quando erramos. Muito pelo contrário. As mãos são estendidas pela misericórdia divina. Essa misericórdia que é aplicada conosco. E por que insistimos em apontar o dedo aos defeitos, aos erros, às imperfeições daqueles que estão ao nosso redor? As bem-aventuranças, quando Jesus diz bem-aventurados, bem-aventuranças, ela traz sim um consolo. Elas trazem todas as bem-aventuranças, todas que são faladas. É muito importante, as bem-aventuranças têm assim, se perdessem, como disse Buda, né, se perdesse todas as escrituras e permanecesse somente o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aí estaria tudo que necessitamos. Então elas são importantes. Ela é todo um processo em que Jesus, através de todas elas, né, bem-aventurados, quando ele coloca, ele traz consolo, ele traz esperança, ele traz alegria. Mas essas bem-aventuranças também são um chamamento, é um chamado. É
é um chamado que nos chama a sermos, como todas elas falam, em cada uma delas, a sermos humildes, a sermos resignados, a sermos mansos, a sermos justos, a sermos misericordiosos, a sermos puros de coração, a sermos pacificadores, resilientes e indulgentes. Olha o que cada uma nos traz. São várias virtudes aqui que precisamos buscar. São muitas virtudes aqui apontadas durante todas essas bem-aventuranças citadas pelo nosso Mestre Jesus. São virtudes que devemos trazer junto conosco, de buscarmos dentro de nós essas bem-aventuranças, essas virtudes colocadas aqui. Que essas bem-aventuranças em nossas vidas, quando estamos diante delas, quando estamos aqui ouvindo cada uma delas, a explicação do que o Mestre quis nos deixar, que elas não fiquem sendo uma promessa inalcançável, algo impossível, não fique sendo esperanças em forma de espera sem ação, que na realidade esperança é espera com ação. Termos a esperança é esperar, acreditar em algo melhor, mas acreditar nesse algo melhor com ação, não com inércia, não paralisados. Então, quando estamos aqui diante desse chamamento que o Mestre nos traz, de todas essas virtudes, qual é a nossa ação? O que fazemos com todas essas virtudes citadas dentro de nós? Qual é a nossa busca para alcançarmos essas bem-aventuranças, essas virtudes, esses potenciais que cada um de nós temos sim, já está dentro de nós. Só precisamos exaltá-los. Assim também é o outro. Existem defeitos, existem falhas, mas acima de tudo existe o potencial, existem habilidades, existem algo melhor. E quando erramos lá do alto, nosso Mestre, Deus, quando nos olha, Ele não olha ressaltando e exaltando os nossos erros. Por quê? Porque existe a misericórdia. O que Ele vê em cada um de nós? Esses potenciais. É assim que é o olhar lá do alto. E é assim que também deveremos ter essa misericórdia para com o outro. Esse olhar diferente, esse olhar de amor, esse olhar enxergando e ressaltando, exaltando, procurando enxergar o que há de melhor. Porque por mais ruim, por mais imperfeito que seja o outro, ou nós mesmos, nós temos algo de bom dentro de nós. Porque somos centelhas divinas. Então essa espera inerte, muitas vezes as nossas expectativas em relação ao alto nos traz e nos torna inertes. Ficamos nessa espera paralisados, ficamos nessa espera desanimados, nessa espera de lamentos, lamentando que não temos, que não conseguimos isso. Ficamos nessa espera revoltados e deixamos de ser e de ter essa esperança, que é a espera com ação, a espera com movimento. É isso que precisamos tomar cuidado. Estamos aqui, estamos ouvindo, e o que vamos fazer com isso que ouvimos? Lá fora, na prática. Prestar atenção em cada momento que aqui estamos. É muito precioso, é muito valioso, porque são os tesouros, são os presentes dados por Deus. E tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, que veio trazer,
é o caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um grande tesouro tudo isso que recebemos, mas não podemos ficar esperando do alto, esperando do outro. Somos nós que precisamos estar em movimento, em ação, levando conosco toda essa bagagem de aprendizado, todos esses ensinamentos, sem a cobrança, sem o julgamento também com nós mesmos. A misericórdia também é para conosco, porque no momento que erramos, precisamos ter esse auto-perdão e essa misericórdia para entendermos que erramos, não somos imperfeitos, mas que diante disso, a gente internaliza o que precisa ser melhorado a partir daquilo que percebemos que precisamos melhorar, mas em nenhum momento estagnamos, em nenhum momento ficamos inertes. A proposta, o convite, o chamamento do Cristo é a esse movimento. É a esperança, essa espera com o movimento. É seguir acreditando em tudo aquilo que Ele nos deixou, mas seguindo adiante. É igual a passagem da adúltera, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali em nenhum momento julgou aquela pessoa, e as pessoas que queriam apedrejá-la, logo Jesus, né, colocou quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. É essa a colocação que é feita para nós. E quando ele manda, o que ele faz depois com aquela pessoa que está ali caída, no momento no chão, sendo julgada? O que ele diz para ela? Vás e não peques mais. Esse vá, é isso que nós acabamos de dizer aqui, se movimenta. O que isso te trouxe de aprendizado? Reflita, pense o que você pode fazer melhor de agora em diante. Mas ele já fala, vá, siga, prossiga, não pare, siga adiante. É isso que ele quer dizer nessa passagem. E também precisamos tomar cuidado nessa modernidade que estamos. É sempre bom citar, né, o que nos traz no momento presente. Nas redes sociais, como estamos julgando e apedrejando o outro do outro lado. Com as nossas críticas, com as nossas observações. Cabe aqui uma comparação aí. Como jogamos a pedra para o outro lado, mesmo de forma virtual. Do outro lado existe um ser humano, existe um próximo, que muitas vezes está ali dando o seu melhor. E aí qual é a nossa postura? É a postura de querer ser superior, é de querer saber mais, é de querer estar acima do outro, é de querer mostrar que sabe mais. Qual é a nossa postura diante disso? Porque do outro lado existe o próximo e muitas vezes o que estamos jogando com sentimentos, com pensamentos, mesmo no digitar ali, a energia, né? O que emanamos chega até o outro e muitas vezes o outro não sabe lidar com aquilo. Muitas vezes o outro se desespera, muitas vezes o outro entra em depressão, muitas vezes o outro tenta outros meios de tirar a vida até. Simplesmente pelo que uma crítica, uma menção, algo, uma pedra que jogamos para esse outro que é o nosso próximo, o nosso irmão. Podemos também pensar e analisarmos isso, que faz parte da nossa atualidade hoje. Por isso somos desafiados a ir em busca, na nossa caminhada, que essas virtudes, todas elas citadas nas bem-aventuranças, possam estar conosco, que não
fiquemos na expectativa, na espera diante de promessas do alto. As bem-aventuranças são promessas do alto, mas nós não podemos ficar na expectativa e na espera dessas promessas. Que avancemos em busca dessas qualidades, pois seremos amparados, sempre na nossa caminhada, amparados pelo alto. Diante de um irmão que cai, que erra, lembremos das nossas fraquezas, das nossas faltas, do espelho. Lembrem dessa atividade, de se olhar no espelho, sair de dentro e enxergar as suas atitudes. Lembremos que o alto, como foi dito, sempre nos estende as mãos quando caímos, quando erramos, porque somos filhos de Deus com potenciais divinos e que mais cedo ou mais tarde venceremos a nós mesmos. A luta não é contra o outro, a luta é contra nós mesmos. Caminhando para a luz, que possamos exercitar desta misericórdia um para com os outros, porque esta é a manifestação mais legítima do nosso amor a Deus. Que possamos colocar isso em prática, essa misericórdia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.